Se tem uma coisa que um cristão precisa entender, é que ele não nasceu de novo para viver uma vida de pecado. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a entender como viver uma vida sem pecar, entendendo aquilo que Deus fez por mim, fez por você. Então fica aqui até o final, meu irmão, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Jesus, Favor e Graça. Eu sou o Lélio Castro e você está aqui em mais um dia onde nós vamos falar sobre o favor, sobre o amor e a bondade do nosso grandioso Deus. Meu irmão, e antes de nós iniciarmos aqui esse vídeo, onde eu vou falar sobre não viver mais uma vida de pecado, eu já quero que você curta esse vídeo, encaminhe ele para o máximo de pessoas que você puder. E também, meu irmão, se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais de 80% das pessoas que assistem meus vídeos, elas ainda não são inscritas. Então se inscreve aqui no meu canal e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Ative também as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo nosso. Vamos fazer esse canal crescer para que as pessoas possam entender sobre fé, sobre graça e sobre a bondade de Deus. Então fica aqui comigo, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Você não nasceu de novo para viver uma vida onde o pecado abunde na sua vida. Abre comigo a sua Bíblia para nós iniciarmos então esse tema lá em Mateus 1:21. Vai dizer assim, ó: ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então olha que interessante, no início aqui do livro de Mateus, o escritor está dizendo que ela vai dar à luz a um filho, e esse filho chamará Jesus, e ele vai resolver um problema de toda a humanidade, que é o quê? O pecado. O plano de Deus, meu irmão, era resolver o problema do pecado. E é tão interessante isso, porque muitas vezes a gente não consegue entender e compreender a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ele fala de um amor grandioso de um Deus, Pai pelos seus filhos, que de Gênesis até Apocalipse, Deus está em todo o tempo tentando alcançar o coração dos homens. Só que existia um grandioso problema nesse caminho, que era o quê? A questão do pecado. E se você começar a entender, lá no livro de Gálatas 3:24 vai dizer assim: assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé. Ou seja, meu irmão, a lei ela teve um papel aqui de mostrar para a humanidade que ela precisava de um Salvador. A lei ela foi um tutor, né? Ou aqui a palavra grega mais bem aplicada seria pedagogos, ou seja, ela nos ensinou que nós precisávamos de um Salvador. A lei ela veio mostrar para nós, meu irmão, que nós sem Deus, sem alguém que pudesse nos redimir, o problema do pecado iria ser eterno. Olha o que vai dizer em Romanos 3:23. Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ou algumas versões vão dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meu irmão, uma coisa que você precisa entender é que o entendimento é que o pecado era um grande problema para a humanidade. A gente acha que a doença é um problema, a gente acha que a miséria é um problema, a gente acha que os problemas da humanidade são essas coisas que nós vemos com os nossos olhos. Mas, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O grande problema da humanidade era o pecado, era a sua natureza pecaminosa. Lá em Salmo 51:5 vai dizer assim, ó: pois eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então olha que interessante, o salmista Davi aqui está dizendo que ele tinha uma natureza pecaminosa, que o problema que ele tinha ali era porque ele tinha na sua natureza, passava na sua veia aqui o problema do pecado.
E nós precisamos entender isso, meu irmão. Se você quer sair aqui desse vídeo, como eu falei para você, entendendo que como eu parei de pecar, como que eu fiz para poder parar de pecar, é a primeira coisa que você precisa entender aqui com seus olhos espirituais, sabendo que o pecado gerou um grande problema para a humanidade. Não é normal um cristão pecar, não é normal que o cristão continue com as mesmas práticas, como se Cristo não tivesse feito nada por nós. Romanos 5,12 vai dizer assim, ó, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele também a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Se você ler o livro de Romanos, estudar um pouco mais o livro de Romanos, a Bíblia vai nos ensinar ali a respeito da justificação, a respeito da obra de Jesus na cruz, nos dando um poder sobre a vida no pecado. Então, meu irmão, olha que interessante. Todos pecaram e, por causa desse pecado, agora carecem da glória de Deus. Você precisa entender que o pecado ele trouxe consequências grandiosas para a humanidade. E a maior consequência que, se eu pudesse falar que existe uma maior, seria a separação do homem com Deus. Meu irmão, se você olhar lá para o Éden, Deus e o homem estão assim, ó, contato o tempo todo. Mas quando o homem peca, entra então a morte espiritual e o homem separa de Deus. Então a morte espiritual é a maior consequência que o pecado poderia ter deixado. Então por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de Jesus? Porque Jesus ele veio de novo ligar o nosso elo com Deus, mudar a nossa natureza de pecaminosa para agora uma natureza divina que tem contato com o Criador novamente. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você, agora que você aprendeu que o pecado é um problema e que precisa ser resolvido, né? Existem pelo menos aqui 4 coisas que você precisa entender para você parar de pecar hoje. Então fica aqui comigo até no final, não para esse vídeo aqui ainda não, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então a primeira coisa que você precisa saber, meu irmão, é que Jesus resolveu o problema de pecado na cruz. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Vou falar de novo. Jesus resolveu o problema do pecado na cruz. Se o pecado trouxe consequências inimagináveis, trouxe separação entre Deus e o homem, eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão, porque esse canal aqui, ele é um canal de boas notícias. Deus resolveu o problema do pecado através da morte e ressurreição de Jesus na cruz. Olha o que vai dizer em Romanos 5, 17 ao 19. Ó. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ou seja, ele está falando que o problema que trouxe para nós do pecado veio de onde? Veio do Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva ou dom da justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Olha que interessante, meu irmão. Então nós estávamos condenados por causa do pecado de Adão. Nós sofremos as consequências por causa do pecado de Adão. Ele vai seguir dizendo assim, mas um só ato de justiça de Cristo removeu, retirou a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, ou seja, pelo fato que Adão e Eva pecou, né, só por causa da desobediência de apenas o pecado de Adão e Eva, todos se tornaram pecadores. Mas, meu irmão, eu amo o mais de Deus, mas por causa da obediência de um homem só a Deus, muitos foram declarados justos.
Então, meu irmão, para você parar de pecar na sua vida, uma das coisas que você precisa entender é que se o pecado ele trouxe grandiosas consequências para a humanidade, se o pecado trouxe um grande problema para nós, que a nossa natureza se tornou uma natureza pecaminosa, não se preocupe. A consciência que você tem que ter é que a obra de Deus, o ato de justiça de Deus foi infinitamente maior do que os atos do pecado em Adão e Eva. E muitas vezes, meu irmão, nós ficamos presos aqui simplesmente ao pecado. Se você for ler aí, muitas pessoas hoje vão se apegar pelo menos a todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E param ali no versículo. Mas se você for desenvolver aqui no livro de Romanos, entender um pouco mais a respeito do livro de Romanos, é que ele não para no número 5, lá em Romanos 5, onde todos pecaram, que todos são pecadores. Não. Se você der continuidade, você vai entender que o problema do pecado foi resolvido. E uma das coisas que nos traz essa base é que Jesus ele foi o nosso substituto no pecado. Então olha só o que vai dizer lá em 2 Coríntios 5:21. Por Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, ou seja, Jesus ele nunca pecou, meu irmão. Pois Deus fez de Cristo a oferta do nosso pecado, para que por meio dele, Jesus, nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou seja, meu irmão, algumas outras versões vão dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus levou toda a condenação do pecado sobre o seu corpo, lá na cruz, para que nós fôssemos declarados agora justos diante de Deus. A dívida que existia, meu irmão, do pecado, das consequências do pecado, da condenação do pecado, foi levado por Jesus na cruz. Ele pagou o preço pela sua morte, pela sua ressurreição, e todo o sangue que foi derramado naquela cruz foi para mim e para você, para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, para que você possa entender, eu parei de pecar entendendo isso. Não é comum na minha vida eu pecar e as pessoas têm uma consciência a respeito disso. O contrário, elas falam que elas são fracas, que elas não dão contas, e aí o pecado avulta sobre a vida delas, o pecado toma conta sobre a vida delas, mas uma coisa que você precisa entender é mudar a sua mentalidade. O problema do pecado foi resolvido, é muito mais fácil você viver em santidade do que você viver em uma vida de pecado. Amém? Então compreenda isso, meu irmão. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. A obra de Jesus na cruz foi infinitamente maior do que a obra de Adão e Eva quando pecaram. Não pare, fica aqui até o final que você vai ser muito abençoado. Meu irmão, você precisa entender o poder do novo nascimento. Então é a segunda coisa que você precisa saber para se livrar de uma vez por todas de uma vida de pecado. Quando você nasce de novo, você se habilita a viver uma vida para Deus. Olha o que vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 17 ao 19. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta a si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Então olha só que interessante, meu irmão. Eu tinha uma velha vida, ficou para trás. Aquela vida que qualquer tentação batia na minha porta e eu cedia, acabou, ficou para trás. Aquela vida que o pecado era muito mais forte do que a santidade na minha vida, ficou para trás. Eis que tudo se tornou novo, você agora é uma nova criatura. Meu irmão, o novo nascimento te habilita a viver uma vida de santidade. O novo nascimento através da morte e ressurreição de Jesus, entendendo a cruz, entendendo tudo o que ele fez, te habilita a viver uma vida gloriosa sem pecar.
O pecado agora vai se tornar um acidente na sua vida. Amém? E ele vai continuar, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Irmão, o problema do pecado foi resolvido e você precisa entender isso, porque nós estamos agora, no momento, depois que eu nasci de novo, totalmente livres do pecado. Olha o que vai dizer em Romanos 6, 17 ao 18. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Romanos 6, 17 e 18. Ou seja, meu irmão, vocês estão livres do pecado. Não é normal um crente que nasceu de novo viver uma vida de pecado. Não é normal um crente que nasceu de novo viver em pornografia. Não é normal um crente que nasceu de novo viver mentindo. Não é normal um crente que nasceu de novo viver se irando. Não é normal um crente que nasceu de novo tendo uma vida que não condiz com a morte e ressurreição de Jesus. Não é normal, meu irmão. O pecado ele não deixou de existir nessa terra. Mas você agora, depois que nasceu de novo, foi revestido com um poder da parte de Deus que se chama graça para vencer o pecado todos os dias. A graça vai te impulsionar a viver uma vida de santidade, porque o problema do pecado foi resolvido. E para o cristão ele não é um problema mais. Para aquele que entendeu a mensagem da cruz, para aquele que entendeu a morte e ressurreição de Jesus, para aquele que entendeu que Jesus foi o nosso substituto, o pecado não pode te dominar mais. Meu irmão, você nasceu de novo para viver uma vida santa, gloriosa, condizente com a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Olha o que vai dizer aqui em Romanos 6,4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, meu irmão, é claro aqui que o escritor aos Romanos está dizendo que, cara, uma vez que você entende essa mensagem, você tem agora uma nova vida. Não pode ser uma vida como você tinha lá atrás, uma vida mundana, uma vida onde os desejos da sua carne eram muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Não é normal, meu irmão. Romanos 6,6, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Meu irmão, o momento de escravidão, de pecado acabou. Ficou para trás. Ficou no velho Lélio. Ficou no velho Antônio, no velho João. Agora você não é escravo mais do pecado. Consciência de justiça e de justificação. Esse é o dom da justiça, é a capacidade e a habilidade de permanecer na presença de Deus sem qualquer complexo de inferioridade ou culpa, como se o pecado nunca tivesse existido. Os frutos que uma vida em santidade vão gerar é uma vida cada vez mais forte para não ceder ao pecado. Amém? Romanos 6, 12 ao 14. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se imediatamente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm uma nova vida. Portanto, ofereça seu corpo
como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Meu irmão, o pecado foi resolvido. Foi sepultado com Cristo no seu novo nascimento. Você agora pode viver uma vida diferente. Então, parte 3. Nós habitamos em uma carne que não pode dar lugar ao diabo. Meu irmão, quando você nasce de novo, você está habilitado sim a viver uma vida sem pecado. Mas você não pode ficar dando lugar ao diabo. Parece um clichê, mas o diabo ele não parou de ser diabo, ele não parou de fazer coisas, tentações, ele não parou de ficar ao nosso derredor. Olha o que vai dizer em 1 Pedro 5, 8, 9. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que ainda anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé e lembre-se que seus irmãos em Cristo, que em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, todo mundo vai passar, meu irmão, por tentações, todo mundo vai passar por momentos difíceis onde o diabo vai querer fazer com que a gente ceda para o pecado. Ninguém está imune às tentações, até o próprio Jesus, ele foi tentado no deserto. Agora, o que você precisa entender, meu irmão, é que você não pode dar lugar ao diabo. Se você tem problema com pornografia, você precisa vigiar. Se você tem problema com sexo ilícito, você precisa vigiar. Você não pode dar lugar ao diabo. Você não pode fazer as coisas como se você tivesse aquela vida antiga. Se você namora, meu irmão, você não pode dar lugar ao diabo para você ceder à tentação de uma relação sexual antes do casamento. Você tem que vigiar, não ficar sozinho com a sua namorada. Então, a nossa parte aqui é entender que agora eu nasci de novo, a minha nova natureza produz frutos de justiça. A minha nova natureza, ela não é uma natureza mais pecaminosa. Esse problema foi resolvido. Você tem uma natureza santa, mas existe a sua parte. Vigiar. Entenda que o diabo não brinca de ser diabo, mas que você tem todas as ferramentas necessárias para você não pecar mais. Amém, meu irmão? O que eu quero dizer para você é: você pode sim viver uma vida santa, maravilhosa, agradando a Deus em todas as coisas. Então, meu irmão, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos também, para você entender um pouco mais sobre o dom da justiça. Eu vou colocar uma recomendação minha, e o outro eu vou deixar aqui o próprio YouTube recomendar, mas não deixe de assistir esses vídeos. Fiquem com Deus